A conversão de Paulo, da escuridão para a luz. Você já se sentiu perdido, preso a incertezas que depois se revelaram erradas? Já se perguntou se é possível mudar completamente de vida, mesmo quando tudo parece apontar na direção oposta? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a incrível conversão de Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo. Essa é uma narrativa de transformação, arrependimento e redenção. Prepare-se para refletir sobre como Deus pode nos alcançar nos momentos mais improváveis, transformar nossas fraquezas em forças e nos guiar para um propósito maior. Se você busca inspiração para sua jornada espiritual ou simplesmente deseja entender como a fé pode operar mudanças tão profundas, este vídeo é para você. E antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar essa poderosa mensagem de fé. A história de Saulo de Tarso, conhecida por sua dramática conversão ao cristianismo, é uma das narrativas mais poderosas e emblemáticas das Escrituras. Saulo, um fariseu extremamente devoto da lei de Moisés, representa a figura de um homem que acreditava estar cumprindo fielmente a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, estava completamente desviado da verdade. A cegueira espiritual de Saulo não era apenas uma questão de ignorância, mas de um orgulho e zelo exacerbado que o impedia de ver a mensagem verdadeira que Deus estava trazendo ao mundo. A sua perseguição aos cristãos era alimentada por um fervor religioso, acreditando que sua missão era a de preservar a pureza da fé judaica e de erradicar o que ele considerava ser uma falsa doutrina. Saulo não via que, na realidade, ele estava lutando contra a obra de Deus, tentando destruir aquilo que Deus havia iniciado. A atitude de Saulo é um reflexo de como, muitas vezes, as pessoas podem ser enganadas por suas próprias convicções e crenças, sem perceber que estão longe da verdade. Ele era cego não apenas fisicamente, mas espiritualmente, incapaz de compreender a plenitude do plano divino. Sua rígida observância da lei e seu zelo religioso o tornaram uma pedra de tropeço, pois ele não conseguia perceber a graça de Deus que estava se revelando de maneira tão incomum e A história de Saulo, assim, serve como um alerta para todos nós, lembrando-nos que nossas próprias certezas, muitas vezes, podem nos cegar para o que Deus está fazendo em nossas vidas e ao nosso redor. Entretanto, o plano de Deus para Saulo estava muito além de sua própria compreensão. Deus sabia que Saulo tinha um grande potencial e mesmo em meio à sua cega oposição à verdade, ele já havia preparado um plano de redenção para ele. Saulo, em seu caminho para Damasco com a intenção de prender mais cristãos, teve um encontro com a luz divina, uma experiência transformadora que mudaria sua vida para sempre. A luz que o cegou momentaneamente representava não apenas a presença de Deus, mas também o despertar de sua alma para a verdadeira luz, que era Cristo. Naquele momento, Saulo caiu por terra, confrontado com a voz de Jesus que lhe fez a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse questionamento não foi uma acusação, mas uma oportunidade para Saulo refletir sobre suas ações e seu caminho. Ele estava tão focado em sua missão, tão convicto de que estava fazendo o certo, que não reconhecia que estava, na verdade, combatendo o próprio Deus. A pergunta de Jesus revelou o amor de Deus por Saulo, que o estava chamando de volta ao seu propósito, mesmo depois de tantas ações erradas. Saulo, atônito e em total confusão, perguntou: Quem és tu, Senhor? E, naquele momento de revelação, ele ouviu a voz de Jesus lhe dizendo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A revelação de que ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Cristo foi um choque profundo e transformador para Saulo. Ele, que pensava estar defendendo a obra de Deus, agora via que sua atuação estava, na verdade, indo contra o próprio Deus. Essa experiência marcou o início de um processo de transformação que não seria apenas uma mudança de pensamento, mas uma verdadeira conversão do coração e da vida. Saulo, em sua cegueira, não havia reconhecido a verdade, mas agora, ao ser confrontado diretamente por Jesus, ele foi levado a um ponto de rendição e de reflexão profunda sobre quem ele realmente era e quem ele deveria ser. O encontro com Cristo não foi apenas uma simples revelação, mas uma quebra de paradigmas que mudou completamente sua percepção da vida e de Deus. Após o encontro com Cristo, Saulo foi guiado até Damasco,
onde passou 3 dias em total escuridão, cego e vulnerável. Esse período de cegueira física foi um reflexo do estado espiritual de Saulo, agora consciente de sua falta de entendimento e da necessidade de um novo começo. Durante esses 3 dias, Saulo foi forçado a confrontar sua própria fragilidade e a questionar as bases de sua fé anterior. Ele se viu completamente dependente da misericórdia de Deus, sem a capacidade de fazer nada por si mesmo. Esse tempo de escuridão e introspecção foi essencial para que Saulo tivesse a oportunidade de refletir sobre sua vida, sua missão e, principalmente, sobre sua relação com Deus. É um momento de purificação e preparação, onde o que estava oculto na alma de Saulo poderia ser trazido à tona e transformado pela graça divina. Na cidade de Damasco, Ananias, um seguidor de Cristo, recebeu uma visão do Senhor que o instruiu a ir até Saulo, impô-lo as mãos e orar por ele para que recuperasse a visão. Inicialmente, Ananias estava relutante, temeroso de que Saulo fosse o mesmo homem que havia perseguido os cristãos. Mas Deus tranquilizou-o, dizendo: "Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel." Ananias foi desafiado a confiar em Deus apesar de suas dúvidas e medos. Ele teve que obedecer a um comando divino que, humanamente, parecia contraditório e até perigoso. Mas sua obediência se tornou um ponto crucial na transformação de Saulo, pois foi por meio dessa ação que Saulo recebeu a restauração da visão e a confirmação de seu novo propósito. O fato de Deus escolher Ananias para ser o instrumento de restauração de Saulo é significativo, pois nos mostra que Deus usa aqueles que estão dispostos a confiar nele, mesmo quando a situação parece difícil ou incerta. Quando Ananias chegou até Saulo e impôs-lhe as mãos, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou sua visão. Esse momento não foi apenas uma cura física, mas uma ilustração da cura espiritual que Saulo experimentava. Assim como a luz divina havia cegado Saulo, agora a verdade de Cristo o iluminava, dando-lhe nova visão e um novo entendimento sobre a vida e o propósito de Deus. Saulo, que antes via os cristãos como inimigos, agora os via como irmãos e começou a proclamar Jesus como o Filho de Deus. A sua conversão foi tão radical que as pessoas que o conheciam não podiam acreditar que o mesmo homem que antes perseguia os cristãos agora estava pregando a mesma mensagem que ele tanto odiava. Esse momento de transformação radical é um testemunho poderoso de que ninguém está além da graça de Deus. Saulo não apenas foi perdoado, mas também foi chamado para ser um dos maiores defensores da fé cristã, levando a mensagem do Evangelho a toda a parte do mundo conhecido. Após sua conversão, Saulo, agora Paulo, teve que enfrentar o desafio de provar a sinceridade de sua fé. Muitos ainda o viam com desconfiança e medo, dado seu passado de perseguidor. A verdadeira fé é sempre comprovada por meio de ações concretas, e Paulo precisou mostrar por meio de sua vida e ministério que sua conversão era genuína. Ele passou a ser um exemplo de coragem, dedicação e amor por Cristo, enfrentando perseguições e desafios sem desanimar, e levando o Evangelho a muitas nações. Sua vida transformada é uma prova de que a graça de Deus pode fazer milagres, transformando os corações mais endurecidos e mudando o curso da história. A conversão de Paulo é um poderoso testemunho de redenção, mostrando que, não importa o quanto alguém tenha errado ou se afastado de Deus, sempre há um caminho de volta. A história de Paulo nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para realizar grandes coisas em seu nome. A obra de Deus não é limitada pelos nossos erros, mas é, na verdade, uma manifestação de sua misericórdia e graça infinita. Assim como Paulo, somos todos chamados a deixar para trás nossas antigas identidades e abraçar a nova vida em Cristo, vivendo com propósito e fé, que possamos, como Paulo, permitir que Deus remova as escamas de nossos olhos, nos dando uma visão clara de seu propósito para nossas vidas. A conversão de Paulo é um testemunho profundo da infinita misericórdia e poder transformador de Deus. Saulo, um homem que vivia em total oposição à fé cristã, encontrou-se cara a cara com a verdade divina, e sua vida nunca mais foi a mesma. Assim como ele passou da escuridão para a luz, todos nós, independentemente do nosso passado ou dos erros que cometemos, podemos ser renovados e chamados por Deus para um novo propósito. A história de Paulo nos ensina que a graça de Deus é mais forte que qualquer obstáculo,
e que nenhum coração está longe demais para ser tocado pela sua luz. Se esta mensagem tocou o seu coração e você acredita que ela pode inspirar outras pessoas, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a esperança e a transformação que só o Evangelho pode trazer. Deixe seu comentário sobre o que essa história significou para você. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Cada gesto de apoio ajuda a levar mais luz ao mundo. Que Deus abençoe você abundantemente e que possamos seguir sempre confiando em sua graça e propósito.